E colocando nos pontinhos, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4. Camisas. 1, 2, 3 calças. 1, 2 sapatos. Você vê que vai dar 24. Assim, olha. Daqui pra cá, ó. Conta aí comigo, ó. Com essa camisa, ele pode fazer essa montagem de roupa, ó. Tá vendo? 2. Olha. Camisa, calça, sapato, camisa, calça, sapato 2. Então, ele pode fazer essa distribuição, certo? Então, vai contando aí, ó. 1, 2, né? Aí, eu vou vir pra outra calça, ó. Ó, com esse sapato, 1. Com esse sapato, 2. Agora, eu vou fazer com esse outro, ó. Com essa e esse sapato, 1. Com essa e esse sapato, mais 2. Terminou as possibilidades para esse. Então, esse aqui tem o quê? 6 possibilidades. Só que com essa camisa vai se repetir, olha. Vai se repetir. Essa camisa com esse sapato, 1. Essa camisa com essa calça e esse sapato, 2. Essa camisa com esse e com esse sapato, 1. Essa camisa com essa e com essa, 2. Com essa, 1. Com essa, 2. E vai se repetindo. Ou seja, vai se repetir isso aqui quantas vezes? 4. Então, também vai dar o quê? 24 possibilidades. Então, é só você fazer, ó. Evento A, 4 possibilidades. Evento B, 3 possibilidades. Evento C, 2 possibilidades. Fazendo pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3 vezes 12, 24. Perfeito? E o princípio fundamental, da contagem, gente, é isso. Certo? Só você pegar e ir multiplicando. Aí, eu vou colocar um exemplo para vocês observarem aqui, bem simples. Ó, vou usar aqui embaixo mesmo. Não, aqui tá feio, né? Vou pegar uma outra folhinha. Deixa eu fazer minhas divisões. Vamos lá. Um próximo exemplo que eu tenho aqui, ó. Aí, eu já vou utilizar direto o princípio fundamental da contagem, certo? Você vai em uma loja e quer comprar um celular. Perfeito? Esse celular, você quer que ele seja o quê? Que ele seja pré-pago. Você quer colocar um plano nele. Quando você chega na loja, você encontra, dentro das possibilidades, você encontra 3 modelos de celular, certo? Você encontra 2 possibilidades para os planos, certo? 2 planos. E você encontra como é que você vai pagar. Você tem, ele lhe oferece lá 3 formas diferentes de pagamento. E aí eu te pergunto, quantas possibilidades diferentes tem para você comprar o celular, escolher um plano e fazer a forma de pagamento? Quantas possibilidades você tem? Ora, ó, isso aqui é o evento A. Evento A, você tem o quê? 3 possibilidades diferentes. Isso aqui é o evento B. Você tem 2 possibilidades diferentes. E isso aqui é o evento C. Você tem 3 possibilidades diferentes. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, você vai ter o quê? 3 vezes 2 vezes 3, que dá 18 possibilidades. Apenas isso. Mas se você quiser fazer a árvorezinha, você faz a árvore, certo? Coloca, ó, modelo 1, celular 2, 3, certo? Para esse modelo, você vai ter o quê? Opção 1 de plano, ó. Plano 1, plano 2. Para esse modelo 1 de celular, plano 1, o que é que você tem? 3 opções de pagamento. Opção de pagamento 1, opção de pagamento 2, opção desse pagamento. Se você escolher o modelo 1 com o plano 2, você também tem 3 opções de pagamento. E aí, você vai fazer, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai se repetir nesse, que vai se repetir nesse. Então, 6 vezes 3, que também vai dar 18, certo? Só que é muito melhor, né?
fazer pelo princípio fundamental da contagem, obviamente. Perfeito, gente? Até aqui tudo certo? E aí, eu queria também mostrar para vocês algumas questõezinhas que trabalham muito o princípio fundamental da contagem em concurso, em Enem, que é com a montagem de números, certo? Aí eu vou colocar aqui um outro exemplo. Aí, veja só. Vamos lá. Eu tenho os algarismos, ó. 0, 1, 4, 5, 7 e 8, certo? Com esses algarismos, veja só o que é que eu quero. De quantas possibilidades diferentes eu posso formar números usando esses algarismos. Eu posso formar números com 2 algarismos apenas. Quantos números de 2 algarismos eu posso formar com esses dígitos aqui? De 2 algarismos. E eu vou colocar também de 3, certo? Letra B, de 3 algarismos. Pronto. Veja só. Aqui, nada me disse que esses algarismos precisavam ser distintos. Eu quero saber o seguinte: quantos números diferentes, usando esses algarismos, eu consigo formar? Agora, quantos números diferentes... É diferente, tô sendo até redundante, é diferente de eu dizer a você que eu quero algarismos distintos. Então, aqui pode ser o 11, 2 algarismos iguais, não é isso? Também pode ser o 10, 2 algarismos diferentes. E os dois vão valer, porque o número 10 é diferente do número 11. Então, eu quero números diferentes, certo? Com 2 algarismos que eu posso formar com esses dígitos. Então, vamos lá. Eu quero, ó, um número de 2 algarismos, certo? Quantas possibilidades eu tenho? Quantos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 dígitos que eu posso utilizar, certo? Mas veja uma coisa, gente. Para o primeiro número, para o primeiro dígito, quantas possibilidades eu posso pegar? Eu posso pegar as 6? Não. Por que não? Porque se eu colocar o dígito 0, eu não vou ter um número de 2 algarismos. Eu vou ter um número de 1 algarismo, não é? É diferente se eu estiver pedindo para que você monte uma senha de 2 dígitos. 02 é uma senha. Agora, se eu estou pedindo número, 02 é o número 2. Então, tem que ter cuidado até no enunciado. É muita interpretação essa parte de contagem, certo? Então, veja só, se eu estivesse pedindo uma senha, o 0 poderia entrar. Agora, como eu estou pedindo um número de 2 algarismos, na primeira casa, o 0 não vai poder entrar. Então, como aqui não pode entrar o 0, só me sobra o quê? 5 possibilidades. Certo? Porque essa casinha aqui, ela tem que ser o quê, Raíssa? Diferente de 0. Perfeito? Aqui me ficam quantas possibilidades? Ah, aqui posso usar os 6. Porque 10, 1 e 0 é um número de 2 algarismos, certo? Então, como podem ser repetidos, mesmo que aqui eu use o 1, aqui eu posso usar 1 também. Agora, se ele estivesse dizendo que são algarismos diferentes, aí eu vou explicar mais à frente que já não poderia ser dessa forma. Então, nesse caso aqui, ó, 5 e 6. Então, o que é que eu faço? Pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 6, então eu terei 30 possibilidades distintas, diferentes, de montar com esses dígitos números de 2 algarismos, certo? Agora, Raíssa, e de 3 algarismos? Aí, veja, 1, 2, 3, certo? Mais uma vez, como são números, não pode ser 0 essa primeira casa. Então, só me resta o quê? 5 dígitos. Aqui, eu posso colocar qualquer um desses. Então, o 0 pode entrar, serão 6. E aqui também, pode ser 6. Por quê? Porque o número que eu usei aqui, eu posso usar aqui e posso usar aqui. Pode ser 222, não tem problema nenhum. São números diferentes, certo? Mas podem ter dígitos iguais. Então, ficaria o quê?
pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 6 vezes 6. Perfeito? Agora, Raíssa, e se não tivesse o zero? Vamos colocar um exemplo. Se fossem esses dígitos aqui, ó. Se fossem 2, 3, 5 e 8. Pronto. Quantos números não são senhas, eu posso formar com 2 algarismos? Ah, agora sim, ó, eu tenho 4 possibilidades. O evento tá me dando 4 possibilidades, certo? Então, aqui, como pode... Ele não disse que tem que ser números com algarismos diferentes, pode ser algarismos iguais, pode ser 55, 33. Então, eu tenho 4 possibilidades para cá e 4 para cá. Então, 4 vezes 4, 16. Veja, não excluí ninguém. Por quê? Porque não aparece o zero. Então, qualquer algarismo que eu colocar aqui, eu terei o quê? Eu terei um número com 2 algarismos. Se eu quero agora, Raíssa, com 4 algarismos, eu tenho 4 possibilidades para esse. Como posso repetir? Continuo com 4, continuo com 4, continuo com 4. Então, seria 4 elevado à quarta potência, certo? O número de possibilidades. Perfeito? Tudo certo até aqui? Então, só pra gente finalizar essa partezinha da aula 1, eu quero trazer para vocês a seguinte situação, certo? Você tem... Aí, na próxima aula, eu já vou começar com isso aqui, sendo uma questãozinha do Enem por conta do tempo, certo? Você tem um teste, um outro exemplo pra gente encerrar essa aula. Você tem uma prova com 20 questões, certo? 20 questões. De quantas maneiras? Essas questões, peraí, é para marcar o quê? V ou F, certo? De quantas maneiras diferentes podem aparecer os gabaritos dessa prova? Então, veja só. De quantas maneiras diferentes. Mas ele não tá dizendo que você não pode repetir o V ou repetir o F, tá bom? Então, ó, eu terei 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? Então, aqui pode ser o quê? Aqui pode ser V, mas pode ser F. Aqui pode ser V, mas pode ser F. Aqui pode ser V, mas pode ser F. E assim, eu vou repetir todo mundo. Então, veja só. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 2. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2. Pelo princípio fundamental da contagem, ó. Em cada questão, eu vou ter 2 possibilidades. V ou F. Ou seja, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 20 vezes. Ou seja, 2 elevado a 20, certo? É o número, e aí vocês vão fazer, que eu não vou fazer não. O número de possibilidades diferentes de encontrar o número de gabaritos de respostas para essas 20 questões. Perfeito? Já eu volto com uma questão do Enem disso aí e continuo com revisão de fatorial e arranjo simples. Perfeito, gente?